Olá, você que nos assiste na TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio. O nosso núcleo hoje, Educação e Cultura, traz aqui a nossa presença um companheiro que nos assistiu, tem assistido, e ele nos ligou, e essa opinião é muito importante para nós. A gente não tem um dia quando sai pelas ruas do Rio de Janeiro que não seja cumprimentado pelos, sobretudo, aqueles cidadãos que preserva a chamada autoestima quanto à sua nacionalidade, quanto à sua cidadania. E o companheiro Carlos Nogueira, ele é que disse isso. O que não fala besteira, e vocês vão ver aqui. Então, Carlos Nogueira, uma alegria, viu? E esse depoimento que eu prefiro que você mesmo dê, o que você acha da nossa TV, o que é que podemos melhorar? Sabe por que a gente tem que ouvir? A gente tem que ter inteligência auditiva e a gente tem que ter humildade, que a sabedoria nos ensina a saber que não sabe nada. Ouvir um homem experiente. Ele foi fotógrafo de Herbert Richards, fotografou muitos clássicos do futebol brasileiro, mas ele é que é o dono desse programa de hoje. Nogueira, seja bem-vindo aqui na TV Comunitária. Prazer enorme estar aqui com vocês. A casa é sua audiência, seu público maravilhoso. E você está de parabéns pela audiência, que a cada dia cresce muito, né? Porque é uma opção diferente das demais, que então é uma coisa que mostra cidadãos, pessoas simples. Essa é a beleza da tua emissora, da nossa emissora. Do povo carioca. Vem crescendo tanto assim, né? É surpreendente as observações que estão sendo feitas, né? Do crescimento da audiência do Canal 6, né? É impressionante, eu fico admirado. Parabéns. Eu queria uma palavra do fotógrafo, que é o seguinte: o que nós estamos precisando melhorar? O que você acha que nós já fizemos? Você, como um fotógrafo de renome, ele foi dos grandes eventos das noites cariocas e do futebol também do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho de você com o Juscelino, de você com o Fluminense, como é que foi isso aí? Bom, eu muito jovem, né, estudei numa escola ligada à Associação Brasileira de Imprensa, que era o Instituto Guanabarino de Imprensa. Naquela época, quem ia ser jornalista é quem gostasse realmente da matéria. Não havia como é hoje, assim, formação, havia mais amor, mais dedicação. Aqueles que gostavam de ler, de aprender, de estudar e se apaixonavam pelo jornalismo. Então isso é que atraía mais. Os jornalistas da minha época eram mais assim, se dedicavam por amor ao ofício, de informar, de esclarecer. Então é assim que funciona. Realização através do caráter e da cultura, entendeu? O nosso povo está precisando de alegria, de amor, de respeito, de ser abraçado, não confrontado, de ser amparado, entendeu? É o amor, a caridade, o perdão é que funciona. O respeito ao trabalhador, o respeito às pessoas mais humildes e às não humildes, né? Porque eles não compreendem o valor disso, né? Porque uma nação se funda com a população. Quanto melhor a situação da população, o país resplandece, né? Você vê que quando teve todo o poder emana do povo, né? O Lula foi eleito 2 vezes pela população brasileira e a Dilma foi eleita 2 vezes. Eles, em 20 anos, conseguiram juntar 4 trilhões, segundo Maria Lúcia Fatorelli, brilhante explanadora, conseguiram juntar 4 trilhões. 1.200 e poucos, eu não sei o número certo, no Banco Central, mais 1 trilhão no Tesouro Nacional e mais 1 trilhão aplicado no mercado internacional. Então, esse dinheiro está sendo esterilizado, dormitado, ou seja, é como água. A água tem que se movimentar, senão ela apodrece. É matar a sede, tem que se movimentar.
O dinheiro é como a água, tem que se movimentar. Se ficar parado, perde a sua essência. É como um perfume. Se você deixar o perfume ali descoberto, então você perde o fixador, a essência, não começa mais a exalar. Então, economia é ação humana. Economia é ação humana, é dinamismo, tem que haver dinamismo. Você não vê a China, o dinamismo, a sede de conhecer, porque eles passaram muita dificuldade, a China passou muito sofrimento. E hoje é aquele brilho que vem nascendo, que vem informando, que vem clareando o mundo com a sua sabedoria, né? É uma civilização de 5.000 anos contínuos, né? 5.000 anos de civilização contínua, né? Então é uma coisa muito importante. Confúcio, né, o grande inspirador, o grande filósofo inspirador, né, da China, que eles se inspiram e seguiam, né? Então tem um budismo, Confúcio, e tem outros, né? Então o chinês tenta fazer as coisas com mais... Existe a paciência chinesa, né? Quer dizer, não ultrapassa a brasileira, mas chega pertinho, né? Você está falando da paciência chinesa. 100 anos para eles então não é nada, né? 5.000 anos de civilização. Mas tem um fato aí da história do Brasil, que quando houve o golpe de 64, no 1º de abril, o dia da mentira... com certeza. A missão chinesa que aqui estava, né, tratando de restabelecer as relações diplomáticas, culturais com a China e comerciais, foi presa ilegalmente, um absurdo, e passaram um vexame muito grande. Aí Sobral Pinto foi o advogado dessa missão chinesa. E depois o Geisel, no seu pragmatismo político, ele viu que tinha que abrir, como o tal do tenente que virou capitão já na reforma, que ele não era capitão na ativa, né? Ele foi procurar a China porque ele viu que os Estados Unidos, eles têm interesses, as nações todas. Aí ele foi à China agora, mas então o Geisel manda uma missão com o intuito de restabelecer relações, porque era um grande comércio, né? E hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Pois bem, os chineses disseram, olha, a gente restabelece culturalmente, politicamente, comercialmente, tudo, mas tem 3 condições. Pois não, as condições. A primeira condição é o seguinte, essas relações então têm que ser plenas, totais. Isso é o que a gente quer, ótimo. A segunda relação é o seguinte, você se lembra daqueles embaixadores que estavam lá, negociando, que vocês prenderam, torturaram? Lembra? São eles que vão voltar, tão velhinhos, mas aí vão assumir. Quer dizer, vocês vão ter que engolir aqueles mesmos que foram detratados, agora vão ser retratados. Não, tudo bem, a gente aceita, etc. E terceiro, vocês vão ter que pedir desculpa pelo que vocês fizeram e nos promete nunca mais fazer assim com nenhum povo. E foi assim que o Brasil reatou. Geisel foi nesse ponto, teve uma visão, né? Ele era também uma pessoa que pensava do ponto de vista de patriotismo, a gente não pode negar. Então, você falou dos chineses, me permitir... A sabedoria, né? A sabedoria, eles valorizam a educação, a sabedoria, a comunicação. Os chineses chegam a ser doces, pessoas gentis, entendeu? Claro, todo lugar tem gente de todas as formas, mas eles, de forma geral, são muito cordiais e muito interessantes, muito tranquilos, confiantes, seguros. E o golpe de 64, a ABI, como é que foi isso para você? O golpe de 64, o que eu entendo, foi o primeiro golpe do mundo dado pelo Congresso. Eles achavam que o Jango já tinha saído do Brasil e ficaram botando os carros antes dos bois, né? Então disseram, declaramos que o Brasil está sem governo, né? Aquele Ranieri Mazzilli, né? E o Brasil, e o Jango estava no Brasil, coagido, preso, e é lamentável que tenha havido isso, porque cortou a continuidade, né, democrática do tempo. Então, no meu entender, os maiores estadistas que o Brasil já teve, Getúlio Vargas, que criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, maravilhosa,
e agora achou o pré-sal, essa coisa valiosíssima, que é a chance de o Brasil ter um novo destino, impulso, porque são nos próximos 5, 10, 15 anos, chegam muito a mais de 20 trilhões nos próximos anos. Então é uma chance magnífica de o Brasil investir maciçamente em educação, orientação, iluminar o povo, criar esperança no esperançado, entusiasmado, educado, instruído, orientado, iluminado, respeitado, abonado, prestigiado. Então, temos que mudar esse... Está indo aos poucos, né? O povo já está se convencendo que o pobre não é problema, o pobre é solução. Você dá 1 milhão para o pobre, divide ali, sai comprando tudo, é arroz, é feijão, é carne, é frango, é tudo, compra tudo. E você dá 1 milhão para um cara muito rico, especulador, ele cria uma conta bancária, uma coisa que não vai beneficiar a comunidade. Então nós temos que passar a pensar no DNA de previdência reversa. Quando a criança nasce, você cria o código de barras dela, que é o DNA, e você por 30 anos deposita R$50 ouro. Com isso forma um montante gigantesco para financiar essas grandes obras modernas de ferrovias solares, movida a energia solar e eólica. Então já existe essa tecnologia, o motor Kepler. Você vai me falar isso, mas você não vai me deixar de enumerar os outros estadistas. Você citou Getúlio, que você Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que você conheceu, né? E Luiz, conheci muito bem, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito planejador, sabe planejar, saiu com os empresários vendendo no Brasil, as indústrias, o mundo todo, entendeu? Um dinamismo econômico danado. Tanto é que o salário mínimo era $70 quando ele entrou, quando ele saiu era $330. Então as pessoas mais humildes começaram a andar de avião, financiava em 10 meses, ficava pagando, chegava no final de 10 meses, viajava para Bahia, para o Maranhão, a coisa. Então a aviação era dinâmica, né? Porque o povo tem que ter dinheiro. O Henry Ford já dizia, a melhor coisa, ele prestigiava os funcionários dele, facilitando a compra de automóveis, porque o funcionário dele voltava para casa, olha esse carro aqui, eu quero um, como é que eu faço? Eu te dou esse aqui, compro o outro, e assim, então é o taylorismo. E Juscelino, né? Você conheceu em que condições? Juscelino me arranjou o auditório da ABI para minha formatura, né? Foi ele que arranjou. Ninguém falava com ele, porque já estava aquela parte da ditadura, já estava amenizando, já estava... Então, as pessoas tinham medo de falar com ele, porque havia um preconceito, né, contra ele, um sujeito maravilhoso daquele, sofrendo preconceito, né? E o Juscelino realmente abraçava o alemão, o alemão dizia, Juscelino, vocês não têm dinheiro, não vão montar fábrica aí no Brasil, não. Não, mas você vem aqui, monta a fábrica e que a gente arruma dinheiro, arruma financiamento. 80% das vendas dos automóveis nessa época, quando a Volkswagen começou a fabricar no Brasil, 80% era o que se chama vaquinha, uma folha de papel maço e o consórcio. Fulano pagou, PG, fulano pagou. 80% das vendas, durante vários anos, era feito dessa forma. O pioneiro era o povo do Banco do Brasil, os funcionários do Banco do Brasil. Meu pai era do Banco do Brasil, da direção, né? E eles faziam isso. O nome do seu pai, vamos reverenciar. Francisco Rodrigues Nogueira. Olha só, que beleza. Um dos melhores... O Juscelino, na indústria automobilística, tinha 2 carros que ficaram assim, muito da minha lembrança. O Jeep Candango e também o carro JK. E o carro JK era de uma indústria genuinamente nacional, da Fábrica Nacional de Motores, que tinha o FENEMER. Né? Fábrica Nacional de Motores. O governo Juscelino, a gente quando tinha lá no nosso currículo do curso de Economia, ele caracterizou-se por ter um programa de 30 metas. Dentre essas metas, a principal era Brasília.
que ele construiu. E outras era a indústria automobilística, a ampliação do petróleo, né, da nossa produção, e a preservação da Petrobras com o Marechal Lott. E o Lott, a certa altura, ele disse que a Petrobras é intocável. Mas enfrentou também muitas golpes, tentativas de golpe. Incompreensões. Ele, com poucos meses, ele enfrentou um golpe de Jacareacanga, da aeronáutica, depois Aragarças. E todos ele venceu e convenceu. Por que convenceu? Porque ele anistiou todos os que tentaram contra o governo dele. Ele tinha bondade, né? Inteligência, sabedoria, né? E bondade. Mas manteve sempre a disciplina, porque os militares brasileiros se caracterizam pela disciplina. Entendeu? Essa é a característica principal. Pois é, Marechal Lott, Marechal Rondon, o Brigadeiro Teixeira. E onde está agora o Marechal Lott nas Forças Armadas hoje? Porque será que estão atentos, que estão entregando, que estão traindo as riquezas? Brasília era para ser o portal da Amazônia. E o Juscelino se preocupou em transferir para o interior porque havia muita cobiça da Amazônia, como tem até hoje. Então ele, colocando Brasília, que sendo o portal da Amazônia, fica mais próximo, dá para administrar, para poder desenvolver a partir dali. Só que deveria ter feito ferrovias, coisas assim desse tipo, para integrar. Porque um país se inviabiliza quando não faz ferrovias. Porque a ferrovia é transporte de massa mesmo. Então, o Brasil é um país que necessita de ferrovia. Agora, não é ferrovia... Hoje em dia você pode fazer ferrovia com energia solar, com energia eólica, porque já existe um motor Kepler. 80% de uma indústria, o gasto, 80% do gasto de uma indústria são motores. Motores, contas de 300 mil, de 500 mil, 600 mil e até R$1 milhão. Quando passa a usar a energia solar e eólica, esse custo abaixa muito. Você vê o Nordeste é quase 100% eólico, graças à experiência da Dilma e do Lula. O Nordeste é quase 100% eólico, sem incluir a energia solar. É importante. Aquela transposição do Rio São Francisco, também conhecido como integração de bacias, é muito importante. Aquelas comunidades, aqueles povoados, tudo prosperando, é pimentão, é tomate, é não sei o que, tanta plantação, uma coisa linda aquilo de ver, entendeu? Isso, o Brasil, cada dia admira mais, né? Carlos Nogueira, nós vamos dar um pequeno intervalo para a gente até se anunciar aqui em termos da nossa TV comunitária, da nossa programação, e a gente volta dentro de alguns segundos. Fique conosco também, TV comunitária, canal 6 da NET. Telejornal, seu jornal, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio. Estamos de volta aqui com o nosso núcleo Educação e Cultura, com o nosso Carlos Nogueira, o homem que... O homem que não fala besteira. Olha aí, olha ele que está dizendo. Eu que dizia essa brincadeira, aí eu me lembrei agora disso. Eu estou dizendo porque senão ele pode me processar aqui por... da Flon. Você pode me processar como assédio, aí está provado que... Então, o bom humor do brasileiro é que salva o Brasil, né? É uma delícia, senão, né? Sem o bom humor, haja paciência e bom humor, né? Paciência deveria se chamar a ciência da paz. E tolerância tolerância, é inteligência, é sabedoria, é quase uma religião. Tem que tolerar, porque nós vemos cada absurdo de toda ordem, entendeu? O Brasil até hoje não tem imposto único. Você já imaginou o que é isso? Isso gera um conflito, um jogo de interesses terrível, porque os Estados Unidos têm um imposto único. A Europa tem um imposto único, vários países
mais avançados têm um imposto único. O Brasil, infelizmente, 43 a 103 impostos e taxas. O imposto de renda é um deles. Então tem o imposto de renda, mais o 2, mais o 3, 43, mais 103 impostos e taxas. Então o Brasil maravilhoso desse se torna uma autarquia colonial, cartorial, burocleptocrática, misoneísta, letárgica, musical, carnavalesco, futebolístico, folclórico, infantil e desumano com o seu povo. O povo passando dificuldade, sem urbanização, sem casa. Minha casa, minha vida, que maravilha, entendeu? Luz para todos e tantas outras coisas que deveriam ser mais enumerada, mais vista, com mais mínima, carinho. Programa de renda mínima também. Um programa de renda mínima que ampara as pessoas que necessitam de amparo. O Brasil tem que mudar a maneira de pensar, tem que mudar a alma e o espírito. Ô Carlos, eu sei que você tem uma veia poética também. Inclusive, você me declamava, antes de entrar aqui, um verdadeiro poema. Fala alguma coisa em tom poético aí pra gente, que você tá, de sabedoria de vida, que você reúne nos seus 74 anos. Você tem a mesma idade que Lula, né? É. Contemporâneo. É. Além de companheiro contemporâneo. Você acha que o Lula, idoso, compraria um triplex miúdo e ficar ele e a esposa dele subindo escada caracol, sobe lá para o terceiro, desce para o terceiro, um homem já idoso, uma esposa doente? Não poderia isso, mesmo que ele quisesse. Isso aí é inadmissível a pessoa pensar. Agora, eu gostaria de saber, porque a verdade é que liberta, né? A verdade é que liberta. Existem os interesses e a liberdade é que realmente é o que o sol, né? A liberdade é o sol, a inteligência, criatividade, talento, imaginação é a inteligência em movimento, característica natural do ser humano e de todos os seres vivos da Terra. As abelhas são inteligentes, fabricam mel, têm suas colmeias, as raposas têm seus covis, os pássaros e as águias têm seus ninhos. E o ser humano, através da educação, vai criando esperança no esperançado, entusiasmado, educado, instruído, orientado, iluminado, respeitado, abonado. Então, nós temos que abraçar o povo brasileiro, conversar, do debate nasce a luz, entendeu? E é muito importante, nesse momento, trocar ideias, festejar as mudanças e as diferenças, que a única coisa que não muda no mundo é a mudança. Então nós temos que aprender a conviver com as mudanças e respeitar as diferenças. Então o Brasil está evoluindo, é o melhor povo da face da terra, disparado. Nós queremos agradecer aqui ao Carlos Nogueira, não só a presença dele, aceitar nosso convite, mas ele está trazendo para a gente aqui umas relíquias que vai ficar de presente para a TV comunitária. E o Carlos Nogueira teve como pai também um grande fotógrafo, que eu peço a você que faça algumas frases sobre seu pai, descrevendo. E o nosso querido Max Figueiredo, que aqui está nos produzindo, com imagem, depois ele edita, ele tem um programa aqui também, Circuito Carioca. Maravilha. O pai foi... Você vê o que é a ironia do destino. O Carlos conheceu o pai do Max Figueiredo, famoso fotógrafo. Grande Agora, fotógrafo. me diz uma coisa, isso aqui já funcionou um dia e registrou história? Conta pra gente. Já foi o que há de melhor na época, né? Essa máquina deve ter uns 60, 70 anos já. É uma peça de museu, né? Mas vai continuar sendo útil aí para os jovens ver como a tecnologia mudou, né? E agora o Brasil vai evoluir muito com 5G, né? Vem aí pelas... Essa segunda também é uma máquina antiga. É uma máquina antiga, ainda era filme, né? Quantas máquinas você já teve? Eu já tive dezenas de máquinas. Aí foi me desfazendo, né? Porque não tinha onde guardar, não tinha espaço. Me mudei para um apartamento menor. Então, e isso aqui também é uma máquina fotográfica? É uma máquina fotográfica. Essa aí é uma maravilha. O celular, né? O WhatsApp é uma das coisas melhores do mundo, né?
WhatsApp, a rapidez, né, da comunicação dos dados, né? Isso aí, eu agradeço muito ter vindo aqui e espero ter a oportunidade de mostrar a minha inovação, que é o Sistema Linear de Urbanização e Desenvolvimento, Mobilidade e Acessibilidade, Inteligência Territorial. É uma ferrovia que usa energia solar e eólica, usando motor CAP, um motor poderosíssimo, inspirado em Nikola Tesla, que é o verdadeiro inventor do motor CAP. É um povo de Cambuquira, os cientistas, Norberto Kepper, inventor, ele é cientista e é psicólogo, psiquiatra, um grande cientista. Ele e o grupo dele, César Sós, e eles estão cada vez melhor. Tiveram na China 1 ano e meio para mostrar a tecnologia do motor Kepler, mostrou para os chineses como funciona, e os chineses ficaram entusiasmadíssimos, porque funciona frio. O motor tem muito torque, muita força, funciona frio. Então um motor de 1,5 cavalo que eles já produzem, pode movimentar bicicleta, triciclo, bomba d'água, tudo. É uma coisa maravilhosa. Na televisão tem, na internet tem o canal da eletricidade, motores que economizam até 90% de eletricidade, mas economiza eletricidade solar e eólica, que é a grande energia do presente e do futuro, né? A Alemanha optou pela energia eólica, né? E baniu a energia solar e optou, é um povo inteligente, né? Optou pela energia eólica. E o Brasil tem a vantagem de poder usar a energia eólica, porque o Brasil tem muito vento e muito sol. E muito povo trabalhador, que precisa de uma chance para evoluir, prosperar. Agora eu quero 1 minuto seu, para você dar seu recado. Eu sei que é difícil, tanta sabedoria reunida e modéstia acumulada também. A humildade. As câmeras são suas, agora você que vai ser filmado e fotografado. A humildade é de coração. O brasileiro é um povo bom, inteligente, sábio, precisa de carinho, respeito às esposas, às crianças, às mulheres, às meninas. Os psicólogos te orientam na recreação das escolas. Os psicólogos, as escolas têm que ter diretor de disciplina, psicólogos, diretor de disciplina, para ver os problemas dos jovens. O que os aflige, para a menina, o que você não compreende, o que eu posso... Então você tem que dar aquele alento para a alma, aquele carinho, aquele coisa para as crianças sentirem confiança. Você diga à sua filha: minha filha, meu filho, você é bom, bonito, inteligente. Você veio ao mundo para brincar, estudar, trabalhar e ser feliz. Dá um abraço aqui no papai, dá um abraço aqui na mamãe, dá um abraço aqui na vovó, dá um abraço aqui no vovô. Então abraço carinhosamente o povo brasileiro, esse povo maravilhoso que a cada dia vem mostrando mais iluminação, mais inteligência, mais sabedoria. Muito obrigado, bom dia, boa tarde a todos, e eu saúdo a todos e até a próxima. Maravilha, obrigado, meu querido. Você é um danado mesmo. Carlos Nogueira, um homem que não fala besteira. Maravilha. Olha, então, o Núcleo Educação e Cultura despede aqui nessa sessão de você. E estamos aqui na TV Comunitária. Você pode nos sintonizar também, tvcomunitária.rio, o canal 6 da NET Rio de Janeiro.